eu mudei o nome desse canal para Condôminos São os Patrões. Por quê? Eu quero deixar bem claro que quando somos proprietários de apartamento ou de casa em condomínio, somos os patrões dessas pessoas, desses prestadores de serviço que a gente contrata para trabalhar nos condomínios. Eu vou contar uma coisa que aconteceu com vocês e eu quero que você me diga se já aconteceu com você. Tá bom? Bom, eu sou Maria Aparecida, né? Algumas pessoas me chamam de doutora Maria, professora Maria. Os alunos me chamam de Cida, certo? E eu sou mestre em ciências ambientais e meio ambiente, certo? Há mais de 20 anos. Há 20 anos. E aí, o chão daqui do apartamento, tá? O chão do apartamento é de vinícola. E quando eu fiz História do Direito, porque eu também sou advogada, passei na prova da OAB, em 2023, peguei ano passado a minha carteira da OAB, graças a meu bom Deus, tá? É uma conquista assim que outro dia eu conto para vocês. Bom, quando eu estudava Direito, meu professor Aurélio, ele falava que era pra gente, e isso eu já sabia, ter muito cuidado com as nossas coisas, com o nosso dinheiro, com o nosso corpo. Eu até falava, professor, eu já sei isso. Porque eu também sou professora de educação física, certo? Olha como eu sou rica e próspera, né? Então, eu sou uma pessoa próspera. Por quê? Porque eu uso tudo que eu tenho aqui na minha casa e na casa dos outros, no local de trabalho, quando eu estava trabalhando, com zelo, com cuidado. Porque ele falava, se você tiver cuidado, vivificar as coisas de Deus, depois você recebe abundância, entendeu? E prosperidade é tudo aquilo que você precisa e aparece para você na hora certa. E se não aparecer é porque você já tem, nem que seja aquela quantidade, aquilo justamente que você precisa. Bom, então, aqui em casa, o nosso apartamento, né? Eu falo meu apartamento porque no condomínio, proprietário é aquele que tem o nome na matrícula do imóvel. Então, aqui em casa, eu não sou proprietária. Eu sou proprietária porque o apartamento está só no meu nome, certo? Eu não tenho que dar satisfação a ninguém, entendeu? Eu não divido legalmente o apartamento com ninguém, tá bom? Então, eu sou uma proprietária condômina, tá? E o chão daqui do apartamento, ele é de vinícola. E eu tenho muito cuidado. Eu não fico arrastando os móveis, certo? Porque se eu ficar arrastando os móveis, o chão de vinícola vai estragar. E faz barulho. E, além disso, pode fazer barulho para o pessoal que está embaixo ou que está em cima. Bom, aqui no apartamento, eu não sei se lá em cima ou embaixo, que eu já tive, inclusive, em alguns apartamentos, inclusive nesse de cima e no de baixo, aqui do lado. Mas eu nunca reparei se realmente é de vinícola ou não é. E a cadeira daqui de casa, ela tem aquele amortecedor de borracha para completar. Eu agora estou aqui no quarto. Eu estou na cama porque eu tive muito doente. E graças a Deus hoje eu amanheci bem. Eu digo, eu vou trocar esse nome, certo? Vou botar um nome que identifique mais.
e vou fazer um vídeo para falar com os meus amigos e minhas amigas, meus colegas, minhas colegas. Porque quem não tem apartamento depois vai ter. E não tem uma casa depois vai ter. Em edifício, né? Vai morar em edifício, que lá se chama condomínio, porque eu já conversei com algumas pessoas que eu perguntei: a senhora mora em condomínio? O senhor mora em condomínio? Não, o que é condomínio? Aí eu falei: é lá no edifício que o senhor mora, que tem vários apartamentos, que tem várias casas, que tem um portão assim na frente, que fica um pessoal trabalhando lá, que a gente paga eles, que paga aquela taxa todo mês, né? Que o nome não é só taxa condominial, mas cota condominial, né? Também popularmente aí é chamado de taxa condominial. Bom, e aí eu tenho todo o cuidado, eu não arrasto, mas eu não arrasto não é nem porque eu não quero incomodar o vizinho, entendeu? É porque eu tenho cuidado com o vinícolo da minha casa, com os móveis da minha casa. Porque muitas coisas que eu conquistei foi por isso, porque eu sou uma pessoa próspera. Você recebe tudo aquilo que você precisa na hora certa e no momento certo. E não é só dinheiro não, viu, gente? Dinheiro, os amigos, até as pessoas da rua conversam alguma coisa perto de você e você percebe que ela está te dando um recado. Por quê? Porque quando você trabalha para fazer o universo feliz, o universo automaticamente também faz você feliz. Certo? E aí, quando foi há mais ou menos uns 2 meses, meu filho, ele veio para aqui para casa, porque eu não estava muito bem, né? E ele ficou aqui e ele não se sentiu bem. Aí eu precisei chamar o SAMU. E nós fizemos assim uma movimentação realmente aqui na casa, era mais ou menos meia-noite. Ué, como é que a gente não ia fazer? Tinha que fazer. Subiu aqui o paramédico, subiu o motorista, entendeu? Teve que pegar as roupas dele quando chegou lá embaixo. Ah, falta isso, eu subi correndo ligeiro. Cheguei de madrugada, depois elevei ele de novo. Até já falei em outro vídeo aí. Ele ficou internado alguns dias. Pois você acredita que já começa por aí? Eu recebi um e-mail, assim, com o nome do meu condomínio, né? Aí eu até pensei que eram umas propagandas que eles mandam pra mim, que eu não vou nem perder tempo com aquilo, porque eu tenho tanta coisa importante pra fazer. E como também eu não estava muito bem, eu nem olhei, teve dias que eu nem abri e-mail, paguei conta até com juro, que eu não gosto de pagar conta com juro, não, mas teve dia que eu atrasei e paguei. Quando eu fui resolver abrir o e-mail, o síndico me notificando, dizendo que eu fiz barulho. Certo? Aí eu peguei e fiz uma contra-notificação para ele, que depois eu vou ensinar vocês como é que faz essa contra-notificação. Porque todo condômino deveria saber. Certo? Aí eu fiz uma contra-notificação para ele. E aí eu encontrei com ele lá embaixo, conversando com a síndica. Eu notei que tinha alguma coisa lá que tava pegando, porque ele estava com o rosto assim, sabe? Ele não, parecendo que não estava muito bem. Aí eu peguei e falei para ele: você pode me atender depois, mais tarde? Porque eu preciso conversar com você sobre isso, isso e isso, para não repetir o assunto. Ele falou para mim bem assim: dona Maria, olha aqui, a senhora estava fazendo barulho e aí o rapaz da portaria ligou e a senhora não quis atender. Eu falei: eu não quis atender? Não, senhor. Primeiro que não teve barulho lá em casa. E segundo, o barulho que teve foi porque teve esse problema assim da doença, entendeu? Mas passando disso não teve barulho. Teve sim, teve, porque o guarda foi lá e escutou. Agora, minha gente, presta atenção. Aqui em casa eu já escutei vários barulhos, porque também eu estudei, eu não sou ignorante, né? Quando você estuda, quando você tem um conhecimento, que é um dos objetivos desse canal, é conscientizar o patrão e a patroa.
Porque tem patrão e patroa que não tem nem consciência, proprietário de condomínio, de apartamento, né, coproprietário de condomínio, que ele nem sabe que ele é o patrão do síndico. Ele não sabe que ele é o patrão do cara da portaria, do zelador, do prestador de serviço, do advogado, da advogada que presta serviço para o condomínio. Eles são nossos prestadores de serviço, entendeu? Aí quando eu falo que é funcionário, o povo não gosta. Não é funcionário de carteira assinada, mas é assim, eu sou patroa dele. Se eu não pagar ele, ele não recebe, vai ter que ir pra justiça, entendeu? E se a gente se une todo mundo, manda ele embora. Tá entendendo, gente? E aí, aí ele falou pra mim, Dona Maria, olha, esse horário aqui agora foi o horário do meu almoço, não posso poder lhe atender. Aí eu falei, não tem problema, você vai subir, que ele mora no 7º andar, eu moro no 5º, né? Eu digo, não tem problema, eu vou conversando com você. E quando chegou lá, que eu queria concluir meu raciocínio, ele saiu pela porta, parecendo que era meu patrão. A patroa dele não falou assim com ele, desculpe. E ele, você precisava ver o modo arrogante que o prestador de serviço falou comigo. Ainda bem que o rapaz da Vivo, da Claro, veio aqui, né, para poder fazer uma visita técnica e ele presenciou tudo. Entendeu? E aí ele foi embora. Aí eu falei para ele, eu preciso falar com você. Até hoje, mandei 2 mensagens. Pareceu. Ele não respondeu a contra-notificação. Ele não falou mais nada comigo. E ele, encontrei com ele ali na rua, no telefone. Eu não sei se ele estava no telefone, quando ele me viu, ele ficou fazendo de conta que estava falando, né? Porque eu já vi uns casos desse, então eu não sei realmente o que foi. Entendeu? Aí eu falei pra ele, eu preciso falar com você, viu? Marque pra poder eu falar com você. Ele nem empinou assim a cara e saiu. Presta atenção. O prestador de serviço faz isso. Já fez com algum de vocês, gente? Tanto o prestador de serviço, síndico, advogado, quanto o cara da portaria, da administradora? Porque fez comigo. Gente, eu fiquei tão mal, mas tão mal, que você nem imagina. Agora eu queria fazer uma observação, uma coisa que eu me lembrei, que vocês precisam saber, entender. Não vamos ficar na ignorância, porque eu já fiquei na ignorância desse assunto que eu vou te falar agora. Entendeu? Você que ficou até o final, você tem que aprender. O prestador de serviço chamado síndico, porteiro, guarda, ele é para ter cuidado, zelar, trabalhar nas áreas comuns, certo? Dentro da minha casa, ele não resolve. Agora, uma coisa ele falou, que isso aí eu achei interessante. Ele falou assim, mas a senhora notou que eu só notifiquei a senhora para que a senhora, porque realmente na notificação não estava falando que ia me multar, certo? Nem que estava me advertindo, estava falando que, e aí ele falou assim, a senhora notou, a senhora viu que eu falei, não foi assim, a senhora viu não, ele fala assim, a senhora notou, a senhora notou que eu falei com a senhora, que era para a senhora maneirar mais lá e não ficar fazendo barulho? Entendeu? Por que ele falou isso? Porque dentro da minha casa, ele não pode interferir, nem síndico nenhum. Ninguém pode interferir dentro da minha casa. A única coisa, tem uma coisa que pode interferir, mas outro dia eu vou falar. Quer ver se é outro vídeo que eu vou fazer. Eu quero que você fique curioso para você saber. Mas desse assunto aqui, ele não pode me multar, nem multar ninguém. E por que você ficou tão chateada e abalada? Por causa do tratamento. Um indivíduo que nem curso superior tinha, quando eu me mudei para aqui em 2019, entrou aqui na minha casa, que eu chamei ele, que ele queria que eu explicasse sobre a convenção condominial. Liguei o notebook e ele ficou aqui na minha casa. E várias vezes eu ensinei para esse indivíduo aí. Você acredita? E aí, ele me trata desse jeito.
Entendeu, gente? A falta de respeito de você contratar um prestador de serviço, certo? Porque eu ouvi dizer que outra pessoa ia se candidatar e entre o outro e ele, eu pensei que ele ia até fazer as coisas de acordo com a convenção, que não, muita coisa ele não tá fazendo, entendeu? Nossa senhora, vocês nem imaginam. E aí, a outra coisa que eu fiquei também muito chateada é que eu fui até falar com o porteiro, com o guarda, o Honda. Eu falei pra ele, mas por que você não bateu na minha porta? Porque eu não vi tocar a campainha. Porque você foi na minha porta e você olhou? Não, eu vi de lá de baixo o barulho. Ué, mas pode ser o barulho do apartamento do lado, pode ser o barulho do apartamento de cima, entendeu? Eu tava o tempo todo dormindo porque eu não tava bem, eu tô de atestado médico. Ou então você podia bater na minha porta. Não posso fazer isso. Aí eu falei, pois a partir de hoje você está autorizado, na hora que tiver esse tal desse barulho que chamarem vocês, você bater na minha porta, tá? Porque existem os ruídos, os barulhos toleráveis. Ué, não existe? Claro que existe. E a filha de Deus que mora aqui embaixo, porque mandou assim na notificação, porque ela é deficiente visual. Eu até aprendi isso também, que eu não sou ignorante, entendeu? Tem um rapaz aí em um vídeo que ele fala bem assim, deixa de ser burro, você não é burro. Eu não uso essas expressões porque a palavra é força criadora. Então você não pode ouvir essas palavras, ficar falando essas palavras que você atrai para você, certo? Então, eu sei que a pessoa que tem deficiência visual, ela desenvolve o ouvido. Então, um barulhinho que você faz, ela já vê um barulho grande. Eu entendo que vizinho, ela poderia ter falado comigo, deixado um recado na portaria que queria falar comigo, mas não, já foi direto falando para notificar. Tá entendendo, gente? Como isso é muito desagradável? Como é que a gente vive no condomínio? Então, esse canal é muito importante para conscientizar vocês, meus amigos. E a mim também, porque tem um monte de coisa que eu não sei. E que eu fico estudando, mas tem gente que não fica. Entendeu? Tem vezes que eu não estudo nada porque eu não tô bem. Certo? Na minha escola mesmo, na minha escola, aconteceu coisa parecida dessa. Entendeu? Você trata a pessoa bem, você é amigo da pessoa, mas a pessoa não é seu amigo, né? Então, tem que ter sabedoria, cuidado, muito cuidado, porque as pessoas, isso faz parte, é a ignorância. Porque uma pessoa que não é ignorante, o que é que ela vai fazer? Ela vai lá e fala primeiro com a pessoa, nem que seja verbalmente. Né? Aí se a coisa continua, aí que você pega. E ela não tem que notificar nada para o síndico. Na verdade, ela pode até falar para o síndico para poder o síndico mediar. Mas ela vai ter que ir lá no Sejusc, ela vai ter que entrar nas pequenas causas, né? Para poder tentar resolver, provar que realmente houve o barulho daqui da minha casa. E não foi, minhas amigas, meus amigos. Viu, senhora? Porque teve a mãe, diz que é idosa. Diz, não, uma senhora idosa. Eu também sou idosa. Eu também tenho mobilidade física reduzida nos membros superiores. Eu faço parte até da comissão de pessoas com deficiência da OAB. Que eu não tô podendo nem fazer nada, que eu tô pensando até em me desligar, em sair. Entendeu? Porque quanto menos coisa para eu pensar na minha cabeça eu ter problema, melhor ainda. Tá entendendo? Então, gente, olha, eu tô estudando um monte de coisa que eu preciso passar para vocês, que vocês precisam passar para outras pessoas. Então, compartilhe esse vídeo. Ajude a gente aqui no canal. Entendeu? Curte, porque quando você compartilha, comenta se aconteceu alguma coisa no seu. Se você não quer que aconteça o que se você não quer falar o nome aí do seu condomínio, me chama no WhatsApp. Eu vou colocar o número do WhatsApp aqui.
E aí na capa eu vou colocar o número do WhatsApp. E aí você me chama em box e fala comigo. Não vamos identificar ninguém para poder a gente. Quanto mais gente a gente saber que está passando por essas coisas, melhor, porque a gente precisa se unir. Eu estou pensando em fazer um encontro, ou presencial, ou no Zoom, que é para poder a gente interagir melhor e resolver esse problema. Porque não é possível, gente. Nossa Senhora. Eu chorei. Olha, eu botei o meu apartamento à venda. Meu apartamento está à venda, eu botei para alugar ou vender, porque o corretor falou para mim. O primeiro que vai acontecer, provavelmente, é alugar, é mais rápido. Eu quero, já vieram 2 pessoas aqui, mas quer dar quase a metade do preço? Não, não, senhora. Eu tenho que valorizar o que é meu, entendeu? Tudo bonitinho, tudo novinho, tudo organizado. Não, o chão de vinículo, tá? Não é chão de porcelanato, nem de piso, que fica gelado quando chega o frio, não. Eu tenho que valorizar o que é meu, tá? Mas se chegar uma pessoa que deu preço justo para alugar, eu vou alugar e vou sair daqui. Já estou procurando casa para alugar. E se aparecer alguém que quiser comprar meu apartamento, já botei menos, o mínimo, a Black Friday, entendeu? Eu botei o apartamento para vender, tá no 5º andar. Eu vou vender, não quero ficar aqui. Por quê? Porque quando faz um barulho lá em cima, eu já falo, gente do céu. Aí, umas 2 ou 3 vezes eu liguei para a portaria e falei, olha, tô fazendo o maior barulho, arrastando móveis aí, você fala que nem aqui em casa. Eu não gosto de fofoca. Não sou desse tipo. Eu não sou ignorantona, tá? Graças a Deus sou uma pessoa próspera. Rica e próspera. É assim que eu me considero. Espero que você se considere assim também. Patrão e patroa de um monte de gente. Entendeu? Então eu me sinto uma pessoa muito rica. Criei 2 filhos muito bem criados. Tenho essa mentalidade rica e próspera de entender que eu tenho que ter cuidado com o que é meu, com o chão da minha casa. Eu não posso ficar arrastando móvel, nada para não estragar, para poder o dinheiro que eu tiver que gastar com outro piso, eu viajar, eu comprar uma roupa boa, eu ter um bom computador, entendeu? Eu pagar minhas contas e não ficar devendo nada para ninguém, pagar minhas coisas à vista, não ficar usando cartão de crédito e pensando quanto vai vir, quanto não vem. Entendeu, queridos? Então, eu vou terminando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. E curte, compartilha com outras pessoas. Se inscreve no canal, porque aí o YouTube vai passando, vai mostrando mais para as pessoas entenderem. E a gente não passar por isso, porque tudo de bom que a gente faz, meu amigo, minha amiga, nobre colega condômina, patrão e patroas condominiais. Tudo de bom que a gente faz, o universo manda para nós. Entendeu? Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.